Fala, meu povo, tudo bom? Ó, já vou avisando que a câmera não tá boa. Deixa eu tirar um fone que fica melhor. A câmera não tá boa, então vai ser um vídeo um pouco travado, um pouco só, então tem um pouco aí de paciência. E vamos falar um pouco sobre o Felca. Eu vi esse vídeo aqui do Mateus 505. Será que 505 é uma referência àquela terra ali de erro 404? É 404? Não lembro. E vamos ver que o Felca se perdeu no personagem ou não. E você já viu esse vídeo? Provavelmente, né? Que mais tem na internet é cracudo. Cara, não adianta, vai reagir a qualquer vídeo. As pessoas já assistiram. Porra, há mil anos parece. Início de 2026. E uma energia maligna tomou conta do mundo. Estados Unidos, Netanyahu, Rian SP, Vorcaro, Tirulipa, Sabor Energético, o filho da minha ex-mulher nascendo com a minha cara. Mas não precisamos nos preocupar, porque para todos esses problemas existe um salvador. Felca. Talvez ele seja o mais próximo de um deus na Terra que nós temos hoje Já em começou a dia. dar uma Ele é travadinha. idolatrado, tem 100 metros de altura e é feito de ouro maciço. E assim como fazem com um deus, as pessoas começaram a pedir ajuda pro Felca. Por um bom tempo, se você abrisse qualquer post no Instagram sobre algum problema do país, um dos comentários mais curtidos sempre seria o de alguém dizendo: o Felca devia fazer um vídeo sobre isso. Pra mim é compreensível. Nossa, você lembra quando tava começando a ter esse negócio dele tá falando de bets, né, ainda no caso ali, falando dos influenciadores. Teve uma senadora que queria que ele fosse na CPMI, na CPI das bet, porque era importante ouvir o Felca. Que o Felca, nossa, depois de ter visto ali o Felca e o podcast ali do como é que é o nome do cara do podcast? O Vilela teve ali o Inteligência Limitada, ela não, agora vendo isso aqui, eu tenho coisas que eu não sabia, né? Dá pra ver também o nível dos nossos senadores, né? Precisou de um podcast mostrar pra ela coisas que era só ela ter dado um Google há um bom tempo ali sobre a Virgínia, sobre outras pessoas que ele estavam falando ali naquele momento. Então, cara, teve um momento que pô, tudo que aparecia, as pessoas marcavam Felca, falavam aqui, Felca, faz um vídeo sobre tal coisa. Ser tratado assim, porque a gente mora no Brasil, o país em que uma mulher que recusou trocar de assento com uma criança chorando no avião. Nossa, e assim, nem vou falar do mérito, né? Porque assim, no mérito ali do caso, ela tava certa, né? A mãe da criança tava totalmente errado em não colocar limite e deixar ali a criança chorando, enchendo o saco. Mas alçar ela a um patamar de heroína, pra ela ter feito, cara, feito um gesto normal que qualquer pessoa comum era pra fazer, é algo comum, virou algo, nossa, olha que extraordinário que ela fez, agora vamos pedir conselho para ela sobre tudo, vamos seguir ela, porque ela, nossa, e... Cara, o Brasil é um bostil, né? O Brasil é um bostil, qualquer pessoa que pareça ser um pouquinho diferente ali, falar um pouquinho melhor, ser minimamente mais inteligente que as outras pessoas, já colocam aquela pessoa no nível de... no pedestal. E na verdade, nem precisa ser tão inteligente, né, cara? Como ele mesmo começou no vídeo, pô, MC Ryan, pô, com certeza deve ter pessoas que seguem o MC Ryan Rian, sei lá, que é mais inteligente que ele, mas não sei se tem também, né? Eu já tô me contradizendo aqui agora. Virou heroína nacional. Imagina como iam tratar o responsável por prender o Pedire da Paraíba. É óbvio que ia ser idolatrado. As pessoas gostam tanto do Felca que ele pontua bem alto na escala de merda. A escala de merda é uma teoria minha de que o tanto de merda que você pode fazer e as pessoas relevarem é diretamente equivalente ao quanto as pessoas gostam de você. É por isso que quando o Brino... É aquele negócio do não importa quem fala, mas sim. Não importa o que fala, mas sim quem fala, né? Pô, o que tem de caso aí do Lula falando frases machistas, frases até meio racistas e não acontece nada? Encontra um humorista falando aquilo em um ambiente de humor. O cara putz, decretado a morte do cara praticamente. O Léo Lins estava quase sendo preso esses dias por fazer piada. Enquanto você tem ali presidente falando merda o tempo todo e não acontece nada. Você tem outras pessoas mais à esquerda. Se você tá mais à esquerda, cara, você tem ali
um livre-arbítrio. Não sei se iria ser não sei dizer se é um livre-arbítrio de fato, mas você tem ali uma concessão pra falar mais merda, né? E pra fazer mais merda também, né? Você tem ali antigamente o Caetano Veloso, que supostamente teria caso com menor de idade, então se você é mais à esquerda, você tem ali como eu falei, né? Você tem ali você pode esticar um pouco mais a corda do que se você não é da patota ali, não é do grupinho do Beautiful People, né? Plagiou o Balela, ele virou embaixador Quem é do Balela? PlayStation Brasil. E quando Faço eu ideia. abri um negócio de telemarketing, eu estava formando quadrilha. Atualmente, o povo da internet é tive bem isso. chato com qualquer crítica ao Felca, porque eles acham que tem um argumento supremo. Por que você critica alguém que luta contra a pedofilia? Mas esse argumento levianiza toda a situação. Uma causa tão importante quanto a luta contra a pedofilia jamais devia ser usada como escudo moral para tornar uma pessoa imune a críticas. Quando você fala isso, você não está defendendo a luta contra a pedofilia, você está defendendo um milionário de 28 anos. Mas claro que por maior que seja a sua pontuação na escala, você ainda não é intocável. Tem coisas que se você fizer, você jamais vai conseguir Deixa eu colocar um pouco recuperar mais sua rápido aqui, reputação. vai. Não é como se você pudesse ficar bêbado e chamar sua namorada de puta em live pra internet toda ver, por exemplo. Ou você me ajuda ou você é minha inimiga. Me fala como abre live. Ou sua puta, como abre live. Me ajuda a abrir live. Se eu fechar live, os caras vão me cancelar. Estão me chamando de machista por sua causa. Você tá me fudendo. Só pra explicar, ele tá dizendo que vão cancelar ele porque ele foi machista. E ele foi machista porque chamou ela de puta. Mas ele só chama ela de puta porque ela não explicou como abre live. Então, de certa forma, a culpa é toda dela. Se por um milagre você não sabe do que eu tô falando, quando o Felca tinha 24 anos, em 2022, ele ficou bêbado, abriu uma live, teve problemas técnicos e como a namorada dele na época era quem cuidava da parte técnica, ele começou a xingá-la dizendo que tudo tava dando errado por culpa dela, que ela era uma puta e ela começou a chorar. Tá saindo áudio da sua live, estão falando aqui. Ô sua puta, como que eu abro minha live? Como que eu abro? Tá falando. Esse não é o foco principal do vídeo, mas é importante pra... Caralho, velho. Puta que pariu. Não, e eu vi alguns vídeos de pessoas que eu gosto, estão falando que não sabe se ali foi um personagem com ela. Pô, mano, não tá aparecendo seu personagem. E se for também o Felca, tem umas piadas meio bunda, né, cara? Nossa, umas piadas que só ele vê graça, mas ali no caso eu não acho que foi piada, acho que ele tava falando sério, assim, eu acho, né? Não tô afirmando também. Tudo que eu vou dizer a seguir é diretamente importante para dois tópicos: a reação do Felca com essa situação e a do público. Se você é fã do Felca, eu entendo como é fácil achar uma desculpa para essa situação. Foi anos atrás, ele não é assim normalmente, é só briga de casal, já tá tudo resolvido, ele tava bêbado. Esse argumento dele tava bêbado, inclusive, não serve pra nada, porque ele mesmo já disse que isso não é desculpa. Eu entendo esse pensamento, porque quando uma pessoa que você gosta faz merda, é muito difícil não relevar devido a todo o carinho que você sente por ela. Por isso eu tenho uma dinâmica para facilitar o julgamento quando algo assim acontece. É uma dinâmica chamada "E se fosse o Monark?". Se fosse o Monark dizendo tudo isso, ele seria preso, porque isso já aconteceu. Cara, o Monark é... Putz, o youtuber mais perseguido do Brasil, cara. Mais perseguido. E assim pelo ministro do STF, cara. Um negócio que é absurdo. Como que pode um ministro do STF simplesmente decretar que o cara não pode trabalhar? É isso. O cara não pode abrir um canal, que o canal é derrubado, e é tudo por causa de birra, cara. Desculpa falar, mas... esse Brasil é foda, né, cara? Temos um ministro que age igual uma criança, age igual um ditador, censurando quem ele acha que deve censurar ou não. E o caso do Monark é bizarro, cara. É um dos casos mais bizarros da história, assim. Daqui, sei lá, 20, 30 anos é um caso que ainda vai poder ser falado. Porque, pô, é loucura, cara. O cara é um youtuber. Fez merda, ele fez. Vamos ser sinceros. E não tô falando ali do episódio do Frow em si, que também é fala, putz, é uma fala merda que ele teve, é uma ideia ruim, né? Você tem que combater, existir o que ele falou ali na época, independente se for partido ou não. O que ele fez mais de errado foi ali na live do argentino, né? Putz, era crime, o que estava sendo feito era crime eleitoral em época de eleições, você falar que a urna é fraudada sem prova nenhuma. Então, beleza, derrubar ali naquele momento era ok, só que agora o cara não pode ter rede, o cara não pode voltar a trabalhar com isso porque decidiram que não. Ele foi condenado a 2 meses de cadeia porque chamou um gordo de gordola. Ele foi preso por falar a verdade. Imagina chamando uma mulher de... E o Lula já chamou o Dino de gordo, cara. Nossa, isso que é bizarro, né? Puta, ao vivo, a namorada, a mulher que ele devia fazer juras de amor, proteger. Eu não tô dizendo que o Felca devia ser preso, acho que do jeito que tá já é o correto. Ou você se sente confortável pra assistir uma pessoa que vai fazer isso, ou não. Eu não me sinto nem um pouco, é meio controverso e bem hipócrita da minha parte, mas pra mim é muito mais fácil separar o Kanye
Eu vou te mostrar uma forma inédita de ter Autodesk, Figma, Canva e Ó, Notion vai por ter que ir R$ com um anúncio 59,90. mesmo. Agora você... Aqui. Cara, vou ter que assinar Kanye um West do YouTube Premium, Graduation do que um influencer dos vídeos nem é dele. pro Porque vídeo não, porque irrita mesmo essa porra. o influencer nos vídeos dele, ele é ele mesmo. Pode dizer o quanto quiser que é um personagem, desculpa, não é. E também É, o Kanye cara, West também fez acho que Flashing não é um Lights. personagem, O Fel velho. tem sua base da Virgínia. Se mesmo assim você ainda não conseguir enxergar nenhum parece problema, meio eu tenho estranhão uma daquele outra jeito dinâmica. mesmo. E essa eu não gosto porque me ataca pessoalmente. Mas pra casos extremos tem que ser feito. E se fosse o Felipe Neto? Se o Felipe Neto fizesse essa live, eu acho sensato presumir que ele seria esquartejado em praça pública. O tanto de vídeo que ia sair no YouTube sobre isso. Uma vez o Felipe Neto pediu pras crianças falarem, pros pais delas se inscreverem no canal dele. E eu fiz um vídeo comparando ele com Hitler. Mas como foi o Felca, os poucos vídeos que saíram nem tomavam partido. Eles contavam o que aconteceu e diziam, complicado isso aí, né? Qual é a sua opinião, telespectador? Porque youtuber é covarde. Ninguém quer ser polêmico de verdade. Ninguém quer expressar uma opinião que possa dividir a audiência. A opinião sempre tem que ser a da maioria. Mas parando de falar de cenários hipotéticos, vamos falar do cenário real. Uma coisa que muita gente parece não saber, porque nunca comentam sobre isso quando falam do caso, é que ele aparentemente descobriu como abre live e abriu uma outra depois de tudo isso. E não é essa que ele abriu sóbrio, de cara limpa, com tudo calculado no dia seguinte, não. É uma que ele abriu logo após o ocorrido. E não tem outro termo pra usar aqui, a não ser de que essa live foi uma contenção de danos. Aqui que eu queria falar sobre a reação dele após tudo isso. E a reação foi mudar da água pro vinho. Antes ele tava gritando, todo machão, mas nessa ele fala sereno, devagar, com uma voz de choro. Pessoal da live, Ele fala pro chat que ele tá mal, mas que vai ser forte e não vai chorar. Logo em seguida ele tá rindo com o chat. eu não vou chorar, eu vou ser forte. Eduardo Bucetinha, velho. Pô, mas ele ia chorar por ele ter sido escroto? Não entendi, cara. Quem tem que chorar é a mulher. Não, eu não vou chorar, gente. Eu xinguei ela aqui, mas... Eu tô bem. Tô pronto pra xingar de novo. Não entendi, cara, por que ele falou que não ia chorar. O maior objetivo dele nessa live era ligar pra namorada ao vivo e pedir desculpa ao vivo. Porque de acordo com ele, após a live, ela xingou ele e ele xingou ela também. Felca brigou com ela, briguei com ela. Ela me xingou um monte, eu xinguei ela também. Ele já começa falando que ela xingou um monte ele. Depois que ele foi colocar aqui, ele também xingou ela. A gente acabou brigando. Controlando a narrativa e omitindo a parte que ele acabou de chamar ela de puta. Ô, sua puta! E o mais engraçado é quando um amigo dele tenta ajudar ele a se safar e fala, não, mas você ama ela, né? Ao invés de ele ir pro mais fácil, quer falar sim, eu amo, ele resolve falar isso aqui. É, cara, é complicado. Quando ela finalmente atende, ele muda totalmente de voz. E é engraçado tem que comparar falar essa se voz ama, dele, não sabendo que ama, tá é ao o vivo, pessoal com a dele voz dele também. sem saber que tá ao vivo. Mas eu tô sozinho, não tenho ninguém. Me ajuda, porra! Desculpa, meu, fica comigo, meu, não tenho ninguém. Ou você me ajuda, ou você é minha inimiga. Porque eu não tô bem, eu tô alterado, meu, eu tô bêbado, bebi, eu tô mal. Olha, me ajuda, porra, eu tô mal, véi! E ela atendeu ele sem saber que ele tava ao vivo agora. Em certo momento ela parece falar algo muito pessoal, não dá pra escutar o que é. E aí ele avisa, ó, as pessoas estão te ouvindo. As pessoas estão te ouvindo. E ela começa a insistir pra ele desligar a live, mas ele não quer, ele quer resolver ali, com todo mundo vendo. Chegando até a mentir, as pessoas não estão te ouvindo. E ela fala, pô, mas você acabou de falar que estão. E a resposta dele é dizer, As pessoas não estão te ouvindo, meu. Você não tá tendo empatia. não precisa ter muita Nossa, inteligência cara, emocional pra... Que manipulador, velho. Cara, eu não conheci esse lado do Felca, não. Mano, é um crânio... Óbvio que não vou aqui afirmar, mas, cara, tá muito cara de manipulador. E de manipular a narrativa, igual o Gabriel. Putz, você já esqueci o nome do maluco. O cara do vídeo. Que, pô, vamos aqui, vai, me ajuda aqui, seja fofinha comigo aqui na frente de todo mundo, fala que me desculpa, fala que eu não sou assim. Não, mas ninguém tá te ouvindo, não. É só nós dois estamos conversando só. Cara, tá vendo que parece que ele não quer resolver o que aconteceu, mas ele quer que as pessoas de casa vejam que foi resolvido. Tipo, ele tá cagando pra outra pessoa. O primeiro que tinha que fazer, cara, é ligar pra ela em particular e pedir desculpa. É a primeira contenção de dano que ele tinha que fazer, não um dano da imagem dele. Ele tá fazendo dano pra proteger a imagem, não a outra pessoa em si. Tipo, é como se ele não tivesse arrependido do que ele falou, mas tivesse arrependido das pessoas terem ouvido o que ele falou. Entendeu? entender o que tá acontecendo aqui. Outra preocupação dele nesse momento era apagar a live anterior, pra ninguém gravar o que aconteceu. E tava preocupado também em saber se alguém já gravou e postou em algum lugar. Ele nem disfarça muito. No meio do pedido de desculpa, ele para e pergunta: o pessoal já fez clipe já, né? Me fudendo. O que eu posso dizer que eu vou tentar melhorar? E o pessoal fez clipe já, né? O Straxzone. O pessoal fez clipe já, me fuderam já. De novo jogando a culpa pra quem fez o clipe, e não nele que falou as coisas. A gente vai ver muito disso nesse vídeo. É então que o chat fala que já gravaram e que estão falando... Provavelmente ele tava tentando ser meio zoeirão pra fingir que não foi nada demais ali, não é? Não acho que ele fez aquilo... Ah, como posso falar, cara? Não acho que ele tá querendo culpar ninguém por ter feito nada. sobre isso no Twitter. Ele fica bem chateado, mas uma pessoa vem pro resgate e diz: deixa o Twitter pra lá.
Lá só tem idiota. Depois outra fala, descansa, bebe uma água. Não queremos que ninguém mais te machuque por causa disso. Nos comentários dessa live gravada tem uma pessoa dizendo, se afasta dessas amizades. Ele era o errado e os fãs decidiram culpar o Twitter. Quem tá criticando, as amizades dele. A seita te apoia e te ama. Obrigado, seita, aceitando coisa que eu tenho. Hoje aceitando coisa que eu tenho. Ô, sua puta! Estão vendo como um influencer é tratado? Ele é tão presente na vida das pessoas que elas criam uma relação platônica com ele, um afeto incondicional, que fica impossível de perceber quando ele passa do ponto. E a culpa é sempre da situação, do contexto, da interpretação, mas nunca do influencer. E um ano depois disso, esse caso repercutiu de novo bastante no Twitter, porque os dois terminaram. E dessa vez repercutiu tanto que o Felca resolveu fazer um vídeo falando sobre isso. E aí teve gente falando, nossa, o Felca deu uma aula de como se pronunciar. Mas não é possível que a gente viu o mesmo vídeo. Ele estrategicamente começa mostrando que tem um monte de comentário de gente xingando ele. Mas dava pra fazer a mesma coisa com comentários de gente defendendo. Gente, vocês viram que essa empresa de cidadania italiana aprontou no programa Pânico? Escuta Nem só. vemos. Desculpa. Defendendo ele. Depois ele faz uma operação psicológica no nível da CIA, em que ele lê comentários do Twitter sobre isso e fica fazendo piada. Isso é literalmente uma tática política. Eles fazem piadas de assuntos graves, porque assim as pessoas acham a situação engraçada e perdem a sensibilidade com o assunto. Ele resolveu começar o vídeo assim, e daí ele começa a dar as justificativas dele, fala que tudo foi resolvido, mas ele esquece de dizer que um dos grandes motivos pro término é que ele não defendeu ela dos hates que ela tomou por causa disso. Sim, é isso que você tá ouvindo. Ela sofreu hate por causa disso. E a justificativa Tá vendo que ele como deu... ele não se preocupou com ela em nenhum momento? Ele só se preocupou com a imagem dele? Que mesmo ele tendo xingado a ex-namorada dele, no caso, ele não... Ele não se preocupou com o hate que ela tomou. Pô, velho, ela foi xingada, ele não se preocupou em pedir desculpas, se preocupou em as pessoas ver que ele estava se desculpando. Depois ela sofreu hate, ele não se preocupou com o hate que ela sofreu. Cara, desculpa, mas não parece ser uma pessoa tão bacana de se envolver. Isso faz o argumento que teve no tempo passado dela, falar que sofreu na mão dele com um cara meio... alguma coisa psicológica, crescer, cara, porque dá a impressão, agora mostrando isso aqui, dá a impressão que sim, ele meio que manipulava a menina. Pra ela, por não ter... Que pelo amor de Deus, né, ser manipulado por um chongo desse também... Cara, você também tem muita coisa na cabeça, né? Desculpa, né? Que talvez a menina tá falando algo sério falando isso, mas é que, porra, olha isso aqui. defendido lá dos hates é que ele sofreu muito com esse caso, porque aquilo foi algo que ele não escolheu mostrar pro público, foi algo que aconteceu de ser mostrado, e por ele ser tão metódico e querer que tudo seja calculado, ele ficou muito triste, e aí não deu pra defender lá do hate. Quando eu não te defendi, eu acho que é porque eu sou metódico ao ponto de que tudo tem que ser calculado. É uma coisa que eu conversei muito com o Vande na época, porque eu sofri muito também com tudo que estava acontecendo. E a gente chegou na conclusão que era simplesmente porque fugiu do meu controle. Não era algo que eu dei para as pessoas verem. Era algo que aconteceu das pessoas verem. Depois vazaram um print dela dizendo que o relacionamento foi tóxico, e a justificativa dele nesse vídeo é dizer: eu não achei que foi tóxico, não. Eu fiz coisa errada, mas ela fez coisa errada também. Pra ele, a culpa nunca é dele. A culpa é sempre de alguma outra coisa que forçou ele a agir dessa maneira. Ele é fisicamente incapaz de assumir responsabilidade de um erro sem culpar as circunstâncias, o ambiente, o contexto. A defesa dele pra chamar ela de puta é: eu só chamei uma vez. E tem uma frase nesse vídeo que me irritou tanto. Ele diz: não precisa me... Sei lá, a pessoa nunca cometeu um crime durante, sei lá, 28 anos, igual fazer a idade do Felca. Daí, no 28 anos e um dia ele comete, cara, você vai preso do mesmo jeito. Não interessa se você passou uma vida inteira sem cometer crime. É uma coisa, cara, você nunca xingou ela, mas uma vez você nunca xingou ela durante, vamos lá, 5 anos de namoro. Num 5 anos e um dia você xinga, cara, você já perdeu a razão. Defender do cancelamento. Porque pra quem já sofreu bullying, o cancelamento não é nada. Primeiro ponto, me irrita tanto quando alguém diz que foi cancelado enquanto ainda tem uma plataforma gigantesca. Nem o Léo Lins é cancelado de verdade. Todo show que ele faz esgota os ingressos. Isso não é cancelamento. Cancelamento é o que aconteceu com o Monark. Ele foi cancelado. O Monark foi exilado. A galera odiava tanto ele que ele teve que sair do país. Cara, o Monark foi cancelado. O Felca não foi. O Léo Lins não foi cancelado, cara. Desculpa, o Léo Lins quase foi preso. Também foi bem cancelado. O Monark foi, além de cancelado, sofreu uma perseguição do Monark, é algo muito mais sério, assim, cara. Eu nunca vi na internet algo igual aconteceu com o Monark, cara. Não faz sentido, sinceramente. Não faz sentido pra ninguém. Pra quem condena tanto ele, assim, não tem nada a ganhar. Na verdade, você voltar às redes dele, você teria bem mais a ganhar do que deixar do jeito que tá, porque você vai mostrar uma... Primeiro que você não vai mostrar que é tão infantil, né? E você vai mostrar uma Nossa senhora, agora o português foi embora. Uma misericórdia... fugiu. Misericórdia...
Misericórdia. Puta que pariu, nunca fugiu assim uma palavra na ponta da língua. Mas vocês entenderam, né? Você ia mostrar um ato de superioridade maior, porque você mostraria que, ó, cara, por mais que você fez aquilo, tô suas redes de volta, vai trabalhar. Programa no maior canal de TV da América Latina sobre saúde mental. Parece um roteiro de um episódio do South Park. E segundo, essa frase, de novo, é um vitimismo gigante. Vocês viram como ele ama fazer isso? É o modus operandi dele. Chama a namorada de puta, aparece falando que não tava bem. Xingam ele no Twitter, aparece mostrando, ó, me xingaram no Twitter. Aí tem essa frase, querendo tirar a atenção do cancelamento, pra lembrar que já passou coisa pior. Qualquer coisa ai, não tô bem. Nossa, não, burnout agora. Me atacaram, agora eu vou ter que ficar uns 2 meses em casa até a poeira baixar. A chance que ele tem, ele fala da fobia social dele. E quando teve os protestos do Roblox, talvez a coisa mais engraçada que já aconteceu na internet moderna, inclusive, quando eu vi que a criançada tava queimando ônibus e que uma das placas fazia referência pro Chico Buarque na ditadura, afasta de nós esse cálice, pai. Ao invés... Cara, e afasta de nós. Cara, o cara ter medo de criança é foda, velho. Desculpa, porque assim, não sei se ele vai falar isso, mas se ele falar ali que o Felca colocou que as crianças estavam ameaçando ele, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Uma das coisas mais bobas que existe. É igual eu sou corintiano. O William, quando jogava no Corinthians, cara, foi embora porque falou que meia dúzia ali de pessoas no Twitter, redes sociais, ameaçou ele, cara. Nunca nem foi ver a fundo quem eram as pessoas, se eram só umas crianças e, sabe, esse negócio de rede social. Não, me ameaçou ele na rede social. Pô, vai investigar quem é então. Agora, pô, ali é crianças. O cara fala que criança tá ameaçando eles. Ó, apanharam até errado, afasta de nós. Que você lembra na época da ditadura? Foi escrita essa música pra burlar a ditadura ali, né? Então foi meio tipo, afasta de mim esse cálice. Afasta esse cálice de cálice. Só que, óbvio, a interpretação era afasta de mim esse cálice, pra pessoa se calar, no caso. Afasta de mim, afasta de nós. Nessa hora eu entendi que a história estava sendo feita. Mas quando teve isso, ele foi nas redes sociais postar que as crianças estavam ameaçando ele. Pelo amor de Deus, são crianças. Eu com 8 anos queria matar o time inteiro do Grêmio quando rebaixaram o Corinthians. Pra que ficar se vitimizando com isso? Eu e queria se você matar o acha time que do não dá Corinthians pra quando esse foi vídeo, rebaixado. perdão, Você é essa corintiano? aula, Tá, como entendi. se pronunciar, ficar pior, ele achou que era de bom tom encerrar o vídeo dessa maneira. Agora, outro comentário que estão falando muito é se eu já aprendi a abrir a live. Em todo lugar que eu vou, vejo gente perguntando se eu consegui abrir a live, se eu aprendi a abrir a live. Bom, eu só quero falar que eu aprendi. Nossa. Leve sua ideia Achei pro lugar bom também. certo. Achei bom Leve falar sua que ideia ele- pra Hotmart. Tá vendo que não teve nenhum vídeo dele Aqui falando, acontece. pedindo desculpa pra moça? Caralho, 2 anúncios agora. In the box, spread your senses. Será que ele esqueceu por que estavam falando isso pra ele? Ou ele, em sã consciência, decidiu fazer uma piada com a frase pra divulgar a live Ele dele? fez piada. Eu não tenho o que falar. Depois de toda essa situação com a ex, ele se meteu em outra situação no Twitter. Porque notaram que ele seguia uma conta de uma criança que fazia vídeos sexualizando no Instagram. Demorou um pouco até ele responder, mas ele disse que só seguia ela porque tava fazendo um vídeo de denúncia contra a sexualização infantil no Instagram. E seguia ela só pra deixar o perfil salvo. Aparentemente, a fábrica do bloco de notas tinha explodido. Na verdade, eu errei. O tema do vídeo era outro, mas enfim. O cara, Felca, como vocês podem ver, disse não que ia sei, processar não a posso pessoa que fez um post falando disso. E o maior problema pra ele é que a pessoa disse que ele dizer que curtiu não os vídeos seguia dessa por menina. isso Acontece mesmo, que não. quando o Instagram recomenda o reel de alguém que é seguido por alguém que você segue, aparece ali embaixo seguido por, ao invés de curtido por. Provavelmente a pessoa viu isso e se confundiu, porque eu pelo menos nunca vi nenhum print comprovando uma curtida dele. Agora, eu espero muito que ele não tenha processado essa pessoa, porque do meu ponto de vista, esse é um questionamento totalmente ok de se fazer. Eu entendo que ela confundiu a situação, mas ele realmente seguia a conta. Não é nenhum absurdo a pessoa questionar isso. É o mínimo que alguém devia fazer. Só que aí nos comentários todo mundo defendendo o Felca. Não, mas nesse caso eu acho que ele seguia por esse motivo mesmo, né? Porque depois o vídeo que ele fez ali da adultização foi bem complexo, foi bem grande, com bastante detalhes, então eu não acho que ele tava mentindo nesse caso, não. Lapada seca, a conta é dele, ele segue quem ele quiser. Eu devo estar ficando louco, agiram como se a pessoa que questionou aquilo tivesse cometido um crime terrível. E a justificativa dele de que seguiu pra salvar, ele segue 3.000 pessoas. Deixar nos seguidos é realmente mais fácil de salvar do que só anotar o link do perfil. Ou então se tiver a desculpa de, mas ela pode mudar o arroba, era só enviar o perfil em DM pra si mesmo, que o perfil fica salvo lá, mesmo se mudar o arroba. Uma pessoa ser processada por questionar algo assim faz com que outras pessoas tenham medo de questionar quando verem outra pessoa fazendo o mesmo. E isso é o completo oposto de uma luta contra a pedofilia. E quando ele finalmente lançou o vídeo da adultização, uma metamorfose aconteceu. Eu brinquei. E também o público do Felca que vai defender ele,
Cunhas de Fel também vamos pôr também que é um público também de criança, né? Então também não pode levar tão a sério assim, né? É igual um público ali do Felipe Neto, não é um público que forma ideias, é um público que daqui a alguns anos vai crescer, vai parar de ver o Felca, vai ver outra pessoa, vai vir outro público jovem ver ele. Que ele foi muito adorado porque aqui é o Brasil, mas a verdade é que em qualquer país isso aconteceria. Ele expôs e diretamente causou a prisão de um dos maiores pedófilos do Brasil. Um dos maiores top 3 pedófilos. E que bom que isso aconteceu. Muita gente achou ruim que foi... Cara, mas assim, pra ver como é que a lei aqui é uma merda, né? Pô, o que tinha de vídeo nas redes que era só pegar e prender o cara, que precisou do Felca ir lá fazer um vídeo. Isso que é foda no Brasil, né? Pô, é tão fácil prender caras que usam crianças pra conteúdos um pouco mais adulto, no caso. Não falando que tinha pornografia, não nada, mas onde sensualiza, fica dançando. O Felca, quem trouxe sua luz, por causa de todo o engajamento que ele ganhou. Mas eu acho que encher o ego de um influencer em troca de prender um pedófilo é uma troca extremamente fácil de fazer. Eu não tenho nenhum problema com esse vídeo e eu gosto muito que ele existia. Mas como encher o ego? O Felca já chegou a dizer que é narcisista. Tudo isso quando ainda fazia vídeo testando a base da Virgínia. Imagina com ele passando no Jornal Nacional, sendo convidado pra falar com o Pedro Bial, no Roda Viva, ganhando um prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria, nomeando ele parceiro nacional da saúde mental. Não, é loucura, é loucura. Ah, tá. O Felca agora, ele não é só mais um influencer, ele se tornou tudo aquilo que o Felipe Neto tem tentado ser há anos. Uma figura intelectual que literalmente mudou o país. O Felipe sempre tentou abordar causas mais sérias, mas ninguém nunca dava bola pra ele, porque ele era insuportável. Mas com o Felca foi diferente. Como sobrou nada pro Felipinho. Pediri Paraibano era muito famoso no Instagram. Grande parte das pessoas que só usam o Instagram assistiram o vídeo do Felca. E elas estavam tão acostumadas com o intelecto de influencers como Tirulipa e Virgínia, que ficaram totalmente embasbacadas com o Felca. Porque ele é diferente de todos os influenciadores. Ele é intelectual. Ele lê 10 páginas de livro por dia, de acordo com esse corte do Flow Podcast. O Felipe Neto tinha um clube do livro. E ninguém ligava. Mas não, o Felca é diferente. Ele não liga pra dinheiro. Ele falou... Cara, que... Vamos lá, né? 10 páginas de livro por dia... Vamos pegar aqui no ano. Não dá nem 4.000 páginas, cara. Vamos falar que isso aqui seria o básico que todo mundo deveria ler. É por isso que a média brasileira de leitura é baixa. É menos de... Putz, eu acho que completo é menos de 4 livros, assim. E indo pra página dá, sei lá, 2.000 páginas, até menos se bobear. Então, cara, 10 páginas, lógico, se for um livro bem complexo, beleza, mas 10 páginas de um livro que não seja tão difícil de ler assim, não é grande coisa, assim. Bial, que quando postou a adultização, ele ficou o mês todo sem qualquer tipo de renda. Porque o vídeo era desmonetizado e ele recusou toda a publi que apareceu durante esse período. Minha renda, nesse mês, ela foi completamente... Não teve qualquer tipo de renda. No mês que o vídeo foi postado, o canal dele teve 67 milhões de views no YouTube. 50 milhões foram do adultização, mas as outras 17 milhões foram todas em vídeos monetizados. Ah, cara, então teve dinheiro. Puta, cara. Porra, Felca, aí você também... você vai meter uma dessa, porra. É bem menos que o tanto que ele deve ganhar com o Story, mas ainda assim é muito dinheiro. Eu sou youtuber, eu sei quanto vale 17 milhões de views. A média de views mensais dele era de 1 milhão ainda por cima. Deu uma diferença bem grande. E teve o canal de cortes ainda, que ganhou 15 milhões de views. Falar que ficou sem qualquer tipo de renda é uma meteção de louco gigante. Sem falar que ganhou tanto seguidor que o valor da publi deve ter aumentado muito, né? E falando nisso, também. Ele fez um vídeo recentemente no Instagram falando mal de inteligência artificial. E por algum motivo ele resolve falar mal de uma IA bem específica, que ninguém nunca nem ouviu falar. Ele tava criticando que essa IA dizia que ia ser seu melhor amigo. Estranho, pra que escolher uma tão específica assim? Porque só não falou do ChatGPT, que as pessoas já usam de melhor amigo, usam até de psicólogo. Ia ser bem melhor e mais abrangente falar diretamente sobre o ChatGPT. Mas exatamente 24 horas depois, no dia seguinte, ele postou outro vídeo sobre isso, dizendo que descobriu que essa IA, na verdade, era da Pedigree, que estava, de acordo com ele mesmo, fazendo uma das campanhas de marketing mais geniais de todos os tempos. E olha só que legal, eles resolveram patrocinar o Felca agora. Uma incrível coincidência que essa IA ultra específica... Talvez teve algo combinado ali, né? Talvez. Era uma campanha de marketing. E se você tá achando que foi armado, você tá totalmente enganado. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a Base 40.
nada, porque no outro vídeo não tem nada sinalizando que era público. O que seria contra o artigo 36 do Código do Consumidor. E o Felca e a Pedigree jamais fariam isso. Não, o Felca ele é um gênio. Ele faz vídeos reflexivos, sempre comendo, por algum motivo. Parece fetiche. Mas ele é um grande pensador moderno. Pelo menos é isso que os comentários sempre dizem. E ele ama ser visto assim. Ele já fazia esse tipo de vídeo, mas desde a adultização, ele passou a dar um foco muito maior pra esse conteúdo, nesse formato. Porque ele gosta de ser visto como intelectual. Ele deve amar quando posta um vídeo falando frases de Tumblr e as pessoas comentam: não acredito que esse é o mesmo cara que falou da base da Virgínia. Ele já não era tão engraçado. O humor dele era autodepreciativo de adolescente sad boy ou falando das coisas com deboche, mas agora ele parece nem tentar fazer piada mais. E no maior ato de oportunismo, desde o Ronaldo na final de 2002, os políticos pegaram um projeto de lei de 2022 e relançaram ele com o nome de Lei Felca, porque assim era muito mais fácil do público concordar. Eu tenho uma opinião sobre a Lei Felca, mas eu não vou falar, porque eu sou youtuber, então eu sou covarde. E se você apresentar qualquer descontentamento com essa lei, o outro lado te chama de pedófilo. Um pensamento que o próprio Felca fomentou. Eu ia mostrar o vídeo aqui, mas o momento que ele fala isso é bem nojento, porque ele descreve detalhadamente um ato pedófilo na internet e logo em seguida diz: se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. Mas não, ninguém é contra essa mudança. Nunca foi esse o tópico que alguém foi contra nessa lei. O que ele tá dizendo é: se você ouvir alguém sendo contra essa mudança, desconfia que é pedófilo. Meu Deus, como que alguém que se diz tão intelectual instrui os seus seguidores a recusar ouvir qualquer tipo de argumento contrário? E seguindo essa linha de pensamento dele, será que eu devia desconfiar quando uma pessoa segue conta de menor de idade se sexualizando no Instagram? Ou essa lógica só se aplica quando convém? A Globo contratar ele também foi um ato de oportunismo gigantesco, que na minha opinião foi muito mais benéfico pra própria Globo do que pro Felca. Dando um quadro pra ele de 8 minutos no Fantástico, ela conseguiu fazer uma propaganda gigante num grupo de pessoas que não assiste TV mais, que são os jovens. E ainda calculou perfeitamente a estreia do programa, aguardando até o momento que estivessem falando bastante dele, que no caso foi a vigência da Lei Felca. Sobre o programa, foram só 6 episódios de um negócio muito pretensioso. O Felca em si é um ator terrível. Eu não sei se ele é realmente o único roteirista, porque só ele é acreditado. Eu espero que não, porque é uma equipe de psicólogos que devia escrever isso. Mas uma coisa eu tenho certeza: não tem figurinista, porque, pelo amor de Deus, zero senso de moda. Teve um breve momento na história que tentaram pintar ele como referência de moda e capitalizaram... Pô, mas no Brasil já tentaram pintar GK como referência de moda, cara. Pô, desculpa, mas são só brega mesmo, não tem o que falar, não. Muito na estranheza dele. A Vans fez uma propaganda terrível, tentando emplacar o slogan "Continua esquisito". Ele foi no desfile de moda, vestido de Mona Lisa. Acho que tá arrasando. E teve esse ensaio que vocês vão me chamar de louco, mas eu tenho certeza que ele fez a pose do Bafomé de propósito. Ele nunca vai admitir, mas eu tenho certeza que foi de propósito. Ano passado eu comprei um Labubu, porque foda-se. E ele também veio na pose do Bafomé. Eu não tô ficando louco. Eu espero muito que os números do programa no YouTube reflitam um verdadeiro retorno Esse cara é da hora. Aí Esse cara gostei desse cara. Ia ser muito engraçado dar pelo menos um golpezinho no ego dele. E é isso que eu não entendo. Tanta coisa podia ser evitada se ele não fosse pra Globo. Todo passo que ele deu na carreira até agora foi tudo tão pensado, tão calculado. Como ele mesmo diz, ele é uma pessoa tão metódica que não faz sentido ele dar um mole gigantesco desse. Uma das coisas que ele mais se orgulhava é que ele foi contra as bets. E, perdão, ele fez um Reels falando mal das bets. A gente tem que ser específico. E sempre que ele vai falar dele mesmo pros outros, ele diz: ah, porque eu fui contra as bets. E depois... Não, mas ele, nessa parte das bets, ele atacou bem fundo mesmo, né? Além que não adiantou nada, né? Hoje parece até que aumentou pra caramba depois que o governo também, né, aprovou leis. É foda também essa parte. O que tem de pessoas se afundando em casas de aposta. É outra loucura do Brasil, né, que não faz sentido nenhum, cara. O Brasil, mesmo sendo mais à direita, tem cada vez mais eu penso que teria que dar uma de China aqui no Brasil, cara. Algumas coisas ser obrigado a pessoa a fazer. Cara, o Brasil, as pessoas votam em corruptos. Cara, tinha que ser proibido, né? Já que queremos viver numa democracia, tinha que ter ali um jeito de frear as pessoas que não sabem votar na democracia. Não ser tão democrático quanto é. Eu fui contra a adultização. E aí ele assina um contrato com uma emissora que é infestada de anúncio de bet. E pra Globo era algo que encheria tanto o ego dele, que ele se cegou na hora de tomar a decisão. Ter uma lei com o nome dele era algo tão gigantesco que ele nem se deu ao trabalho de pensar num argumento bom de verdade pra defender ela. Só chegou e disse quem é contra é pedófilo também. Era muito mais fácil pagar uma de intelectual. E quando... Nossa senhora, quando coloca esses ocrim de intelectual, só falta daqui a pouco pintar o cabelo igual aquela especialista em segurança pública que foi falar da operação que teve no Rio de Janeiro, que as pedras eram melhor que os fuzis. Tá indo pro mesmo caminho, né? Colocou esse ocrim aí que quer se achar demais, quer se levar muito a sério. Quando só os fãs dele viam o que ele falava. Mas a partir do momento que pessoas de fora começaram a ver, ele começou a se perder muito. Impossível esquecer ele do nada falando do John Vlogs. Tanta coisa pra falar do John Vlogs. E o que ele decide falar é que o John Vlogs faz sexo em festa. Ele teve uma noite de sexo, maravilha. Quando ele acordar no dia seguinte, a pessoa terá ido embora, natural. E o que ele sente?
É um profundo vazio. Desculpa, mas olha o... Nossa, e... Cara, um dos maiores erros que tem quando você vai falar de alguém na internet, ou até em algum debate, é querer ser moralista. Entendeu? Porque, cara, você não vai ganhar. Se for pelo lado muito moralista, você vai tomar. Porque, beleza, é a vida do cara, o que ele faz na vida dele, pessoal, pô, foda-se. jeito que ele fala essa frase. É um profundo vazio. Nada desse cara soa natural pra mim. É, Mas sabe por quê? é Porque bem ele é um forçado. oportunista profissional. Ele nunca desperdiça chance nenhuma de aparecer. Já já ele vai aparecer fazendo um vídeo sobre Red Pill. E aí vão vir nesse vídeo e falar: por que você tá atacando um cara que é contra o movimento Red Pill? Esse é um ciclo que nunca vai acabar. É isso aí. Cara, gostei do vídeo desse maluco. Gostei mesmo. Deixa eu ver o nome aqui de novo. Bem-vindo ao Noviverso. É isso aí, então vamos lá. Deixa suas observações aí embaixo. Não esqueça de comentar o que você achou do vídeo. Não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar. Eu sei que tá um pouco travado, mas é que a bufunfa tá fraca, né? Então pra conseguir evoluir isso aqui, conseguir colocar um cenário legal, conseguir comprar um computador bacana também, que suporta ali o OBS... tem que ter dinheiro, né? Eu não vou precipitar, gastar com o que eu não tenho. Então é isso aí. Fica até o próximo vídeo. Obrigado. Desculpa a demora de voltar a postar. É que tava tentando resolver esse negócio que no último vídeo que eu tinha postado ficou muito ruim. Ficou muito ruim mesmo. Me incomodou pra caramba. Então é isso aí. Até a próxima. Não vai, como eu disse, não vai ser tão legal esse vídeo assim em termos técnicos. Mas tenta aproveitar um pouco aí o conteúdo dele. Até mais, falou!